noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez na presença do Senhor Jesus, na presença do nosso Deus e Pai, aquele que nos amou e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Mais uma vez, amados, aqui para um estudo da Palavra de Deus. Creio que vai ser uma bênção nesta noite, que possamos ser tocados, Possamos ganhar vida na prática, Santificação na presença do Senhor, para que sejamos unidos a Ele na sua vinda. Donis, faz favor para mim. Oi, Renato, a paz. Só um minutinho, irmãos, por favor. Traz um copo d'água lá, por favor. Só um segundinho, irmãos. Desculpa aí. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nessa noite. Que o Espírito Santo nos dê aí discernimento, da palavra, da verdade. Possa transformar nosso coração, nossa mente, nos iluminar para que vejamos, a grandeza da majestade do Senhor. Em nome de Jesus. Bom, amados, hoje nós vamos estudar aqui então o capítulo 17 de João, a oração intercessória do Senhor Jesus, e a extrair aqui grandes e riquíssimas promessas, bênçãos que o Senhor deixou para nós, e baseada na qual essa oração, é o nosso sustento diante do Pai, juntamente, lógico, com o sacrifício, que o Senhor Jesus ofereceu ao entregar o seu corpo ali na cruz. A oração intercessória, ela vai ser, vamos dizer assim, bancada, sustentada pela obra do Calvário. No entanto, ela subiu, como ela foi oferecida pelo próprio Filho, então ela subiu como um aroma suave diante do Pai, e o Pai então nos recebe, com base também nas palavras do Senhor Jesus. Então Jesus falando assim, ou seja, tinha acabado praticamente de fazer... Oi, Rafa, boa noite, paz do Senhor, querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? Muito obrigado pela presença, pelas curtidas aí. Que o Senhor nos ilumine nessa noite, Deixamos morrer aí toda a carne, todo o ego, tudo aquilo que procede do homem, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos mortais. Amém, irmão Jaime? Então o Senhor Jesus, depois de haver falado ali, dado as últimas instruções para os discípulos, Jesus assim falou, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Quer dizer, o Pai, ele concede ao Filho o poder e a autoridade de salvar, porque o Senhor Jesus falando daqui do Espírito Santo. Ah, sim, seja bem-vindo aí, Isaac. Quer dizer, o Pai glorifica ao Filho, ressuscitando dentre os mortos, e o Filho glorifica o Pai, conquistando para si homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, foi dado ao Senhor Jesus a autoridade sobre toda a carne. A partir de que momento? A partir de que ele vence na carne,
o Senhor Jesus, no corpo físico, ele vence todas as provações a que estão sujeitos os seres humanos, e ele então se torna aí, né, habilitado para julgar e para dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai tem chamado, certo? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento é lógico que não é apenas um conhecimento virtual, né? Não é um conhecimento teológico, mas um conhecimento de relacionamento, um relacionamento vivo, dinâmico, para aqueles que creem, né? E para o nosso amigo Alex Silva, que acha que Jesus é um mito, que ele fique à vontade para continuar aí, né, de acordo com seus pensamentos. Então Jesus diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Qual é a obra? A obra da redenção, né? Obviamente. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, o Senhor Jesus estava aqui, né, num anseio de partir para o Pai, não apenas para que ele volte à sua glória. Ele fala assim para dar o testemunho, né, de que ele está voltando para o Pai, mas como ele tinha dito pouco antes no capítulo 16, que nós vimos nós vimos ontem à noite, né, ele deixa claro que se ele não fosse, o Consolador não viria. Então, o anseio do coração de Jesus para voltar ao Pai, quando ele diz aqui, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, não é porque Jesus está desesperado para voltar para o céu, né, porque ele não quer sofrer, não é isso. É porque se ele não for, o Consolador não virá. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Aqui também é um outro texto, né, que os calvinistas gostam muito de usar, porque ele fala aos homens que do mundo me deste. Mas esses homens que do mundo me deste, o Senhor Jesus deixa claro que são aqueles que creram, né, aqueles que guardaram a tua palavra. A gente não deve ir além disso nessa questão, para não corrermos o risco de queremos saber exatamente qual é a mente de Deus, né? Quem vai para o céu, quem não vai, isso aí é um mistério que não pertence a nós. Agora, eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Quer dizer, tudo que o Senhor Jesus foi aqui na terra, né, tudo que ele fez, tudo que ele conquistou aqui na terra, foi proveniente dele mesmo enquanto o Pai, né? Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente têm conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então esse fator aqui é importante, né? Crer que Jesus veio do próprio Pai. Amém, irmão. Fazer uma conjectura do céu e do inferno. Isso aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouco, né? Assim, talvez não diretamente, mas alguma coisa a ver com isso. Eu rogo por eles. Olha aí, Jesus roga por quem? Por aqueles que creem. Jesus roga por aqueles que têm humildade suficiente para se curvar, né, diante da verdade da palavra, aqueles que têm humildade para reconhecer que de si mesmos eles não são nada, que sem Deus a vida não tem sentido, né, porque um dia todos nós vamos morrer. Então, se a gente vivesse, né, na terra como um animal e depois morresse, acabasse tudo, então nada teria sentido. Então as pessoas que têm essa abertura, né, esse coração quebrantado, elas reconhecem que de si mesmas elas não podem encontrar, mas ao mesmo tempo elas encontram na palavra de Deus o sentido da vida.
A marca de Rabi. Amém, isso mesmo. Mas a Bíblia fala, Maca, que nós fomos aperfeiçoados, né, de uma vez por todas, porque com um só sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Oi, Maria de Fátima, boa noite, a paz do Senhor. Então eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então a única coisa que cabe a nós aqui, né, saber e tomar posse, é que quando nós cremos, essa oração intercessória do Senhor Jesus, ela é para nós, ela cumpre-se em nós e a nosso favor, né? É isso que ele está dizendo. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Aqui também tem um princípio muito interessante, quando Jesus diz, né? Todas as minhas coisas são tuas. Jesus, sendo Deus encarnado, né, habitando entre nós, ele ganha a experiência do viver num corpo físico. Nós temos que lembrar que Deus é espírito, né? Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, como que ele vai se relacionar diretamente, de uma forma horizontal, vamos dizer assim, não no pecado, mas de uma forma, né, meio que de igual para igual conosco, se ele não tivesse um corpo físico? Porque nós não podemos conquistar um corpo espiritual como o de Deus. Nós fomos feitos homens, nós temos em nós mesmos a dualidade espírito-matéria. O nosso espírito, né, que teria comunhão com Deus, ele se tornou morto, separado de Deus quando entrou o pecado. Então agora a Bíblia diz que todos, né, pecaram e destituídos ou carentes estão da glória de Deus. Não havia como o homem voltar a Deus por iniciativa própria. Então o próprio Deus assume um corpo de carne. Então quando Jesus diz todas as minhas coisas são tuas, ele está querendo dizer que toda a experiência, toda a minha vivência aqui na terra como homem, agora são agregadas ao Pai, né? E vão culminar na pessoa do Espírito Santo, que será capaz então de interceder por nós, de gemer, né, as nossas dores, de orar, né, no nosso íntimo, clamando ao Pai e tudo mais. Então o Espírito Santo, ele é a experiência máxima, né, somada. Oi, Tânia, boa noite. Ele é a soma da experiência como pai e como filho na terra. Então ele se torna o Espírito que dá vida. Então todas as minhas coisas são tuas, quer dizer, a minha experiência agora como homem também é tua. E ao mesmo tempo as tuas coisas são minhas. Quer dizer, toda a verdade do Pai está no Filho. E neles, quer dizer, nos irmãos, nos discípulos, né, nos que creem, neles eu sou glorificado. Então o Senhor é glorificado quando a glória dele vem sobre nós, né, quando ela nos transforma pela graça. Já não estou mais no mundo. Aqui é lógico, né? Jesus ainda estava fisicamente, mas ele está dizendo assim, já estou de saída, né? Vamos dizer assim. Ah, que pena, Tânia. Mas se puder, daqui a pouco você volta de novo. Sim. Amém. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então, quer dizer, o Espírito Santo, né, vai ser a mistura, vamos dizer assim, a mistura final, a comunhão íntima entre Deus e os homens, por causa do que o Filho fez na cruz do Calvário. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui nós já falamos, né, que o Senhor Jesus... Oi, Fátima Moreira, boa noite, seja bem-vindo. Aqui nós já falamos, amados, que o Senhor Jesus, durante sua vida na terra, né, ele tinha um cuidado ali dos discípulos até a última hora.
Mas se não adorar na terra, o maior cântico está do lado de Deus. Amém, amém, Isaac. Então o Senhor guardou até a última hora. Porém, Judas, né, para que se cumprisse a escritura, foi permitido então que ele se perdesse, né? Mas agora, versículo 13, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ou seja, quando os discípulos, né, experimentarem a ressurreição, quando eles experimentarem a glória de saber que agora o Espírito Santo vai viver dentro deles, então a alegria deles vai ser completa, porque o Senhor Jesus já tinha dito isso, que ele ia para o Pai, né? Versículo 14: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Né? Uma das provas que nós somos de Deus é quando o mundo nos odeia pelo fato de nós falarmos o Evangelho de uma forma viva, né? De uma forma dinâmica, de uma forma que, mesmo pregando a graça salvadora, incomoda aqueles que estão nas trevas. Por quê? Porque eles não querem tomar, né, essa responsabilidade, eles não querem receber a luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Então o Senhor Jesus diz por isso, né? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então há um contraste, né? Há uma espécie de separação, como falamos hoje de manhã, no estudo que a gente está fazendo de Êxodo, né? O Êxodo dos filhos de Israel, representando a nossa jornada espiritual, né? Nosso processo de santificação. Então o mundo, né? Há uma divisão, há uma espécie de barreira, uma fronteira, que na época lá foi representada por uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Aquela coluna, ela servia de escuridão para os egípcios e servia de luz para o povo de Israel. A mesma coisa hoje, a palavra ela é escudo para aqueles que nele confiam, mas ela também é tropeço para os rebeldes, para os descrentes, né? A palavra é tropeço para aqueles que não creem. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por que Jesus não pediu para o Pai nos tirar do mundo? Porque Ele contaria conosco para testemunharmos, né, a sua palavra até os confins da terra. Como eu disse, o fato de nós sermos usados por Deus não é uma maná que veio do céu, né? Foi um testemunho maravilhoso. Gabriel, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. O fato, né, de que Jesus orasse, então, para que o Senhor nos livre do mal. Isso aqui é o gorro do Saci Pererê. Roubei dele. Então, o fato, né, dele pedir ao Pai que não nos livrasse do mundo, como eu já disse aqui, o Senhor ia nos usar para pregar a sua palavra. E não é nenhuma espécie de mérito nosso, e sim o Senhor nos honrando, né? O Senhor nos faz participantes dessa bênção. Ele poderia pessoalmente descer do céu e evangelizar todo mundo. No entanto, ele quis nos usar para que nós também sejamos testemunhas e experimentemos, né, a participação nesse ministério glorioso. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então veja bem, Jesus é que nos tira do mundo, amados. Se nós estamos nele, ele nos tirou do mundo. Ainda que fisicamente ainda estejamos na terra, porém, né, no nosso espírito está a presença. No nosso espírito está a presença gloriosa do reino que há de vir, né? Do reino vindouro. Então nós vivemos uma vida sobrenatural, embora o mundo olhe para nós e não veja, né, essa glória ainda manifestada hoje. Versículo 17 é um versículo que eu amo, né?
O Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Já falei várias vezes com os irmãos aqui que a santificação não vem por nenhum outro meio a não ser pela palavra. Tá, pessoal? Oração não santifica, milagre não santifica, prodígios e sinais não santifica. O que santifica o cristão é a palavra revelada, a palavra que revela Cristo para nós, que revela a pessoa. Também não é a palavra fria, né, lida como se fosse um livro comum, mas a palavra da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora ele diz: a tua palavra é a verdade, então ele está falando do quê? Ele está falando que ele é uma verdade para nós, viva, né? E não apenas uma doutrina. Os frutos, Isaac, são decorrentes, né? À medida que eu ando na palavra, à medida que eu medito e eu deixo a palavra transformar o meu coração, minha mente, aí automaticamente, né, o ramo vai receber fruto que vem da raiz. Então a raiz é que produz o fruto no nosso coração, né? Então nunca somos nós de nós mesmos que produzimos os frutos. Se a gente tentar produzir fruto de nós mesmos, a gente vai ser como um galho cortado da árvore ou um galho querendo ser independente da árvore. Mas quando nós estamos ligados na árvore, os frutos vêm automaticamente, naturalmente. Os frutos, aliás, o fruto ele tem que vir naturalmente, né? O fruto não faz força para se manifestar. Bom, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha aí. Então, quer dizer, o Senhor Jesus nos envia ao mundo, né? Manifestando o fruto agora através de nós. Porque ele já ensinou, né? Que se o ramo não estiver na videira, ele não dá fruto, mas se ele estiver ligado na videira, ele dá fruto. Então, assim como me enviaste, né, Jesus veio como a raiz. Yolanda Lisboa, boa noite, seja bem-vinda. Então, Jesus veio como a raiz, né, como fala lá Isaías, a raiz que sai de uma terra seca. Tá aqui, Renato. Oi, Vânia, boa noite, a paz. Tá aqui do meu ladinho aqui. Obrigado. Sim, Isaac, exatamente. Mas esses frutos, eles só podem ser manifestados à medida que a gente é santificado na verdade. Não é nós que temos que praticar bondade de nós mesmos, amor. Agora eu tenho que amar, né? Aí eu saio dando um sorrisinho para todo mundo. Não funciona, entendeu? Então esse amor ele vai fluir naturalmente à medida que a gente descansa, né, na graça. A gente crê que foi justificado pela fé, né? A gente experimenta paz no nosso coração, tudo pela fé. E por eles, olha o que Jesus diz aqui, ó, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha aí. Você vê aqui, ó, Isaac, né? Jesus está falando aqui, ó, por eles eu me santifico a mim mesmo, Jesus dizendo, para que eles também sejam santificados na verdade. A gente falar isso, né, pode parecer assim que é uma coisa muito vaga, muitas vezes pode parecer, e a gente pode também até usar isso, né, como uma desculpa para continuar no pecado. Mas aí é a questão da sinceridade de cada um. É questão de você entender a palavra, né, da forma correta e não fazer de conta, né? Bom, por eles, ele está falando o quê? Pelos discípulos, né? Pelo povo de Israel, e depois ele fala, e não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim.
Então, por quem que Jesus se santificou? Né? Ele está se santificando, ou seja, ele vai até a cruz sem pecado, né? Ele morre, mas ele não cede a nenhum tipo de pecado. Então ele se santificou totalmente. Para quê? Para que nós também pudéssemos ser santificados na verdade, né? Então a nossa santificação vem por osmose, né? À medida que a gente entende o processo da salvação. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quanto mais eu me misturo, né, com Deus, pela verdade, pela palavra, quanto mais eu conheço e ganho intimidade com o Senhor, né, na oração, na comunhão, mais então eu me torno um com o Pai, certo? E é por aí que ele muda a nossa natureza, né? Versículo 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, quer dizer, a glória é o que? A presença de Deus. É aquele estado, né, que Adão vivia no paraíso. É um estado onde não há barreiras, onde não há condenação, onde não há acusações na sua consciência, não porque você seja perfeito, mas porque você creu no Senhor. E o fato de você crer no Senhor, receber, né, pela graça a salvação, isso vai trazer paz ao seu coração, e aí, à medida que você entende o valor disso, você vai automaticamente vencendo o pecado de uma forma indireta, sem ficar olhando para ele, né? O seu caráter, a sua maneira de agir, porque você vai criando novos hábitos. Os hábitos espirituais, né, que a gente vai criando, os psicólogos aí, esse pessoal todo, né, que fala aí dessas coisas de mudança de mente, né, mindset, eles têm razão nesse ponto quando eles dizem que os nossos hábitos vêm da soma dos nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que a gente mais pensa, né, vai produzir as nossas ações, e as nossas ações vão criar os nossos hábitos. Então, o bom proceder, né, a prática das boas obras vai ficando cada vez mais automática na nossa vida. Então, é por isso que eu falo que tem que ser naturalmente, sem esforço, né? Aí Jesus explica, ó, eu neles, quer dizer, através do Espírito Santo, obviamente, e tu em mim, quer dizer, o Pai revelando a sua glória através de Cristo, revelando todo o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, né? Então, aquele exemplo que eu usei da caixa d'água, né, ou do reservatório de água, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu como água da vida, entrando neles, né, alimentando eles, e o Senhor suprindo, né, toda a vida que vem da eternidade. Então eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Hoje em dia, pessoal, né, essa questão está ficando complicada na igreja, até porque as pessoas não estão amadurecendo. Pode fazer, Vânia. Pode escrever aí, se eu puder te ajudar. As pessoas hoje estão ficando muito desconfiadas, né? A fonte, quem tem sede, vem a mim e beba. Isso mesmo. As pessoas hoje estão ficando muito desconfiadas, né? Muito julgadoras. Então a comunhão, né? A comunhão mais íntima tem sido perdida em muitas igrejas. Então não há mais aquela pureza nos relacionamentos, né?
As pessoas estão muito desconfiadas. Por isso que Jesus disse que o amor esfriará de quase todos. No entanto, aquele que perseverar até o fim, quer dizer, aquele que mantém, né, ativa essa visão, que mantém, né, a fé dinâmica, essa pessoa ela cresce cada vez mais e ela mantém aí essa chama do crescimento espiritual, né? Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo. Isso aí, carpinteiro. O Salmo primeiro, né, fala sobre isso. E tem outras passagens também, né? Lá em Isaías fala carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, né? Acho que Jeremias também fala. Então ele fala assim: aqueles que me deste, Pai, quero que estejam comigo onde eu estiver. Olha só, o Senhor Jesus demonstrando aqui, né? Amém. É Jeremias. O Senhor demonstrando aqui o desejo profundo de estar conosco eternamente, tá? Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Quer dizer, o amor, o mesmo amor que havia, né, que sempre houve entre o Pai e o Filho, Jesus quer que nós experimentemos esse amor total, né? Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes também conheceram que tu me enviaste a mim. Quer dizer, o mundo não conhece, porque o mundo, pessoal, aqui são as pessoas que não creem, né? Se a pessoa não crê na palavra, como que ela vai experimentar? Como que ela vai experimentar? E a questão do crer, tem hora que eu até entendo, sabe? Tem hora que eu dou até um desconto, como eu disse aqui, para as pessoas que entram, né, às vezes na live aqui e falam: ah, Deus não existe. Tem hora que a gente tem até compaixão, a gente dá um desconto. Por quê? Porque, por exemplo, a criança, até uma certa idade, ela é inocente. Então, se você falar uma mentira para ela, você consegue enganar a criança facilmente. Por isso que é perigoso, né? É perigoso você deixar uma criança sozinha hoje, até no quintal da sua casa, porque passa uma pessoa, oferece ali uma bala, um sorvete para a criança e pode raptar a criança. Ah, vão ali que eu vou te dar um pirulito, vão ali que eu vou te dar um sorvete. E a criança vai, né? Porque a criança ela é crédula, ela dá crédito, né? Ela não tem desconfiança. Então o cristão, ao dar crédito à palavra, muita gente não entende a palavra, então pensa assim: ah, esse povo é um povo infantil, né? É um povo criança, é um povo inocente que acredita em qualquer coisa. Mas nós que cremos, pessoal, nós não sabemos nem explicar por que eu creio. Não sei, eu sei que eu creio, né? Agora, também não é uma fé cega. Por quê? Nós encontramos na palavra verdades que transformam a nossa vida. Então vai chegando um ponto que o maior testemunho é o que Deus faz na nossa vida. Então o nosso testemunho, aí vem os frutos, né? Ô Chile, boa noite. Tava dormindo não, né? Porque Jesus, quando chamou Pedro, não tirou a espada dele. Ô Isaac, para que se cumprisse, né, o que estava dito, ele foi contado com os transgressores. Amém. Amém, Chile. Ah, então tá bom. Não já ia te chamar de dorminhoca. Amém. Então, amados, e Deus fez isso desse jeito justamente para quê? Como eu sempre digo aqui, para abater os soberbos e exaltar os humildes. Então, aquelas pessoas que são mais simplórias, como nós, né? E graças a Deus por isso, a gente é mais de dar crédito, né? Então, quando você dá crédito, tá chorona hoje. Ô Jesus, tem misericórdia. Ajuda a minha irmã Shirley aí, Senhor. Amém. Acabou que você não contou o mistério, mas
Deus sabe de todas as coisas. Acho que é poeira, pessoal. Tá muito poeirento aqui. Então, amados, a gente que tem, né, essa facilidade para crer, a gente acaba encontrando. Porque a gente vai na palavra, a gente tem sede. Pois é, não chegou para nós aqui, ô Chile. Amém, Renato. Amém. Eu acho que é poeira, que choveu ontem. E aí levantou o poeirão da rua, né? Então, qual que é a dúvida da Vânia? Eu não, se a Vânia perguntou, não vi também, tá? Ah, tá. Preciso tomar uma decisão. E preciso orar a Deus, esperar seu tempo ou não? Tô confusa. Ô, Vânia, aí depende, né, querido? Depende da decisão, é. Falar assim é difícil, né? Eu te dizer, porque na verdade, se você ora sobre uma situação e você pede uma direção de Deus, o certo, a princípio, é você esperar. Por quê? Porque senão não adianta você orar, né? Você orar e logo fazer o que você está achando que tem que fazer. Mas tem situações que você tem que agir na hora, né? Já com o conhecimento que você tem, se você tiver o conhecimento da situação, você já toma a decisão. Oi, Rosiane, paz do Senhor. É muito difícil, a menos que você me falasse, pelo menos qual é o tópico, né, do assunto. Então, se você precisa de uma direção de Deus, você tem que esperar a resposta, né? Tem coisas, pessoal, na maioria das vezes você tem que orar e entregar para Deus. E aquela famosa, né, verdade que Jesus nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque tem um detalhe, quando a gente ora pedindo a Deus, né? Mas a gente já sabe o que a gente quer, aí a gente acaba ficando restrito a uma oração que talvez não vai ser respondida. Exatamente, então, espere a resposta, né? E esperar e também confiar que Deus vai fazer o melhor, né? Que seja feita a vontade dele. Porque se eu oro já querendo sim, então, quer dizer, eu estou pedindo a Deus para endossar o meu pensamento, né? O meu desejo. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vindo. Então ele diz assim, ó: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Você viu? Eu vi o que, Chile? Ai, Jesus. São seus olhos, Dani. Ô, Chile, você tá de brincadeira comigo, né? Não, você tá brincando comigo. Por que logo isso não tá vindo para mim, gente? Ó, você falou aqui, ó, tô chorona hoje, contei 3 vezes, depois não tem mais nenhuma mensagem sua aqui, ó. Ô, Chile, então não é. Então não é. Então Deus não quer mesmo, não, porque eu vou te falar, hein? Tá brabo, hein? Carla Patrícia. Oi, Carla. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado, Dani, pelas rosinhas. Rosinha tá até combinando com a minha roupa hoje. E aí, pessoal, no versículo 26, né, que é o último aqui de João 17,
Ele diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer ainda mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. A cada sábado que as pessoas te afrontam nas lives, aumenta a minha determinação de obedecer. Amém, Carla, que bênção, que testemunho. Ora por mim, quando lembrar, tô ficando desanimado. Ô, Sheila, mas peraí, minha filha, tá desanimado de quê? Não, vamos resolver isso aí, ué. Não pode ficar assim não, ué. Escuta só, o problema que você está passando, você tem certeza que você poderia comentar aqui? É verdade, cara. Você tem certeza que você poderia comentar aqui, Shirley? Não vai te comprometer, não é nada assim íntimo, né? Se você tem essa certeza, minha filha, em nome de Jesus, está amarrado esse TikTok aqui que está impedindo da sua fala chegar para nós, tá? Então você vai escrever agora em nome de Jesus e vai chegar para mim aqui. Vamos lá. Você escreve e clica em enviar, lógico, né? Você não é boba nada. Amém, na fé, hein? Porque de repente tem coisa que a resposta ajuda a gente, né? A tomar uma decisão. Se eu puder te ajudar, é claro. Se não for um trem muito difícil. Amém, Isaac. Obrigado, amado. Ô, pessoal, amém, hein? Hoje estou gostando aí das curtidas. Os irmãos estão... João 17, versículo 20. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É exatamente, Carla. Esse versículo aí abriu a porta da graça para os gentios, né? Foi aí que o Senhor Jesus abriu a porta para todos. E ele mostrou que a salvação sempre foi para todos, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sempre foi para todos. Amém. Qual o motivo desse pano na cabeça? Duas coisas. Primeiro, imitar o Saci Pererê. Segundo, tampar o frio. Porque eu sou carequinha, sabe? E quando eu ponho esse fundo preto aqui atrás de mim para poder botar a mensagem, a minha cabeça fica parecendo que tem um bico assim para cima, fica muito esquisito. Não é que eu tenho vergonha da careca, não, mas a minha cabeça fica meio... A minha cabeça fica muito oval por causa do fundo preto que eu ponho. Tá aí a resposta dela. Não, na verdade, já que você quer discutir, navegante, Jesus a gente não tem que imitar, não. Quem imita Jesus não tem a vida. A gente tem que ser como ele, mas não imitá-lo. Ceará. Cada um. Amém. Tem até um livro antigo, né, de um padre, chama Imitação de Cristo. Aí tem gente que vai para o monte, né? Tem gente que sobe o monte. Aí eu tenho que ir no monte orar, porque Jesus orou no monte. Aí tem gente que eu tenho que jejuar, porque Jesus jejuou. Não somos nem dignos.
Imitar Jesus é meio difícil. Mais fácil imitar o Saci mesmo. Mas é lógico, né, pessoal? Tá amarrado, que o Saci é uma lenda diabólica, né? É coisa de superstições, né? Demônios. Tá amarrado em nome de Jesus. Eu falo assim só brincando mesmo. Aquela ideia que a gente tem, né? Quando eu era criança, assistia lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo e a gente morria de medo, né? Principalmente da Cuca. Não sei quem lembra da Cuca aí. Folclore, é. Então, mas dizem que esses personagens do folclore têm a ver com entidades, né? Não sei, não me preocupo muito com isso, não. Efésios 5:1. Ah, agora você me pegou, rapaz. Menina esperta. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ô, meu, agora você me pegou, navegante. Ô, Simone, graça e paz, seja bem-vinda, amada. É mesmo, Fátima. Lembro da Cuca. Então, pessoal, mas essa questão aqui, imitadores, né? Não é no sentido literal, né? Como é que eu vou imitar? Ele nem falou Jesus aqui, ó. Sede imitadores de Deus. Deus é espírito. Então, como que eu sou imitador de Deus? Andando no espírito, né? Mas não é uma imitação igual você imita, né? Faz uma mímica de alguém, né? Então a gente tem que entender no contexto. Paulo fala muito. Mas tem na Bíblia, alguém sabe na Bíblia algum versículo que fala para a gente imitar Jesus? Paulo até fala, sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo, né? Não tem um versículo? Praticando a palavra de Deus, aí sim. Aí sim, ô navegante, tá certinho. Isso mesmo. E aliás, esse texto, né, que Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é um versículo que hoje quase não é lido mais nas igrejas, né? João 13:15, vamos ver. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Tá certo? Você está conseguindo imitar Jesus aí, ô navegante? Conta para nós a sua experiência, como é que está sendo? Tá conseguindo imitar Jesus aí, navegante? Ô Shirley, o que está acontecendo, Shirley? Você falou que lembra da Cuca. Ô Shirley, não me diga que você escreveu de novo já. Eu tô achando que você tá bloqueando inconscientemente, tá? Você tá com vergonha de perguntar, ou... Não é não? Será não? Você tá com medo da resposta? Meu nome é Sandro. Ô Shirley, eu prometo que eu não vou responder bravo. Pode ser o que for, fala aí. Gente, não é possível, mas logo isso, toda vez que você escreve dá esse problema.
Ah, é boa ideia aí, ó. Renato deu uma boa ideia. Então, engraçado, Renato, eu acho que eu tinha até falado isso já com uma outra pessoa. Falei assim, vamos supor assim, toda vez que você for enviar uma pergunta, uma coisa assim maior, é bom você copiar. Antes de enviar, você copia, você marca lá, né? Você clica o dedinho em cima do texto, aí ele vai aparecer a coisa, você puxa, marca a frase toda e clica em copiar. Aí vai ficar copiado, você envia, depois você envia de novo. Dizer de 1 Pedro 3,13. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? É isso, navegante? Algumas traduções acho que fala seguidores do bem, né? Então, aqui se trata daquela questão moral que eu falei, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque toda vez que fala zeloso do bem, nós temos que lembrar que o bem moral, né, que nós praticamos pela fé, é 3,3, desculpa. Eu li 3,13. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Então, aqui Pedro está falando para você não dar ênfase nessas coisas externas, né? Ele não está nem dizendo que não pode. A gente não pode ser legalista ao ponto de a mulher não poder usar um brinco, né? Isso aí para mim é bobagem. Oi, Mônica, boa noite. Entendeu, navegante? A gente não pode fazer disso aqui uma doutrina que a mulher não pode usar um frisado no cabelo, não pode usar uma joia. Agora, tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, né? Podendo usar, não sendo uma coisa que você vai gastar um dinheiro, né? Absurdo ou coisa desnecessária. Eu não vejo nada assim de errado nisso, não. O problema é quando a pessoa põe o coração nessas coisas, né? Tudo com ordem e decência. Não, ô navegante, para Deus não é bobagem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você não pode pegar esse versículo ou alguns versículos que fala isso, porque se você ler Ezequiel 16, você vai ver que o próprio Deus falando de Israel, ele fala que quando ele passou, Israel estava lá caído no seu sangue, e ele tirou ele, esfregou com sal, pôs bracelete nos braços, pôs brincos nas orelhas. Então será que Deus ele pecou contra a sua própria lei? Você já leu Ezequiel 16? Não, então, o Chile, o problema está no exagero, o problema está na pessoa colocar o coração nisso. A mulher vaidosa que usa essas coisas para aparecer, para chamar atenção, é um problema, mas a gente não pode, igual Paulo fala, ninguém vos julgue por comer, beber, dias de festa, né? Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade fingida, né? Não toques isso, não proves aquilo, não manuseis aquilo outro. Então a gente tem que ter cuidado para não criar legalismo em cima de uma coisa que, né, botar um fardo mais pesado do que já existe na lei moral, de certa forma, né? Aqui, ó, o Senhor fala aqui, Ezequiel 16, ó. Quanto ao teu nascimento, no dia que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum e tal.
Versículo 6. Passando junto de ti, vi-te revolver no teu sangue e te disse, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, ainda que esteja no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste, te engrandeceste, chegaste a grande formosura. Avultaram os teus seios, cresceu o teu cabelo, mas ainda estavas nua e descoberta. Passando eu junto de ti, vi-te, e eis que era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto, cobri tua nudez, te dei juramento, entrei em aliança contigo, ficaste sendo minha. Te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, vesti roupas bordadas, calcei com pele de texugo, te cingi com linho fino e te cobri de seda. E te enfeitei com adornos, te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do pescoço. Te pus um pendente na testa e brincos nas orelhas. Quer mais? Ou tá pouco? E uma coroa de glória na cabeça. Olha aí. Então, se fosse pecado a mulher usar brinco, se fosse pecado a mulher usar um cordão, um bracelete, Deus não usaria isso para falar do amor dele por Israel. Pois é, ainda tem isso, né? Tem empresa que se a mulher não for maquiada de acordo, ela não trabalha, né? Tem que cumprir aquele... O problema não é, pessoal, essas coisas são externas. Quando Pedro fala lá, ele está querendo dizer assim, o principal, a ênfase não seja, né? Olha só, o enfeite delas não seja o exterior. Não quer dizer que não pode. Ele está querendo dizer assim, não seja isso o principal. A ênfase não pode estar nisso. A mulher, se ela perder totalmente a vaidade, né? Se ela ficar uma pessoa igual uma bruxa, ela vai se sentir para baixo por causa de uma bobagem. Então isso aí não tem nada a ver. Agora, há uma diferença, né? Entre a mulher que se veste com decência, a mulher que se veste com equilíbrio, sabe? Que tem uma seriedade, ela se arruma ali rapidinho, já não fica aquele negócio na frente do espelho, né? Alisando o espelho. Aí é outra questão, entendeu? Maria Laureano, seja bem-vindo, querido. Amém, Rafa. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, ó. O navegante. O marido cai fora, aí também não justifica, mas eu digo assim, acaba trazendo mesmo um certo peso, né? Uma coisa desnecessária. A mulher não pode ficar desleixada e nem o homem também, né? A questão é os dois ter uma autoestima equilibrada. Isso aí não tem problema nenhum. Nós temos que lembrar, pessoal, que a gente não é santificado por fazer ou deixar de fazer coisas externas de costumes. Amém, Laureano? Que bênção. Eu sou peludo, tenho que às vezes raspar as axilas. 15 a 17, o quê? De Pedro mesmo? Pedro 3? Antes santificai o Senhor Jesus o Senhor Deus em vossos corações, estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam o vosso bom porte em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Ah, de Ezequiel. Então vamos lá. Ezequiel 16, 15. É isso? Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo que passava para seres dele. Tomaste os teus vestidos e fizeste lugares altos pintados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles como nunca sucedera nem sucederá. E tomaste as tuas joias de enfeite que te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. Então, ô navegante, então agora eu vou te falar uma coisa que você vai ficar chateada, mas
O que eles fizeram aqui, quando ele fala confiaste na tua formosura, o Senhor, né, honrou Israel, o Senhor vestiu lá como a gente viu. Agora, é a mesma coisa que se referir às bênçãos. Não, olha só, você está confundindo as coisas. É a mesma coisa que você pegar as bênçãos que Deus te dá na sua vida, Deus te transforma, muda o seu coração, e depois você usar aquilo para voltar ao pecado, usar aquilo para se prostituir. O problema aí não é da maquiagem, não, o problema aí é o caráter. Não vem com essa, o problema aí não é o fato, né? Ele está falando assim, ó, você pegou o que eu te dei, o mais, né, bonito, o mais bacana que eu te dei, e você se ensoberbeceu com isso, você se prostituiu. Mas não é o bracelete, não é o cordão, o brinco, que vai levar a pessoa a prostituir, não é. É o ego, né? E muitas vezes Deus nos abençoa, como diz lá em Deuteronômio 8, né? Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, para saber o que estava no teu coração. Então o Senhor vai revelar. Exatamente, o Senhor vai revelar o que está no seu coração de duas maneiras. Primeiro, te deixando ter fome, te deixando ter necessidade. E depois também te exaltando. Porque você tem que aprender a estar contente em qualquer circunstância, como Paulo disse. Não. Onde que Deus proibiu aqui, ô navegante? Eu estou tentando achar aqui, ó. Confiaste na tua formosura, corrompeste tua fama, te prostituíste. Tudo aqui é Israel que fez. Tomaste os teus vestidos, fizeste lugares pintados, te prostituíste como nunca antes. E tomaste as tuas joias. O verbo aqui, tudo está se referindo ao povo de Israel. Onde que Deus proibiu aqui? Onde que Deus proibiu aqui? Deus está falando do que eles fizeram. Vocês usaram as bênçãos que eu te dei, né? Você usou a bênção que eu te dei e se corrompeu. Mas aí é uma questão de caráter, não é a questão dos ornamentos. Por exemplo, vamos supor que você ora e Deus te dá um carro. Aí você começa a usar o carro, né, para sair com um monte de homens. Ué, o problema é o carro ou é o caráter? Tem muita mulher cristã, né? Especialmente as mais jovens, que ficam orando a Deus, querendo morar sozinha, ser independente. Aí ela vai morar sozinha, ela conquista o apartamento, a casa dela. Vai morar sozinha, aí ela começa a prostituir. Ué, Deus é culpado de ter dado um apartamento para ela, porque agora ela está se prostituindo? Ou o homem também? Não, é. Entendeu? Tanto faz o homem como a mulher, né? Se Deus te dá, você se prostitui porque você soberbeceu com aquilo. Aí é um problema do caráter. Aqui Deus não tá proibindo nada. Você me desculpa. Viajou na maionese aí. Ó, tomaste os teus vestidos. Ele continua, ó, tomaste, quer dizer, quem tomou? Israel. Não, mas olha só, tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste. O meu azeite e o meu perfume puseste diante delas. Outro assunto, que assunto? E ele vai falando tudo que Israel fez. Ó, o meu pão que eu te dei, a flor de farinha, o azeite e o mel com que te sustentava, também puseste diante delas. Delas quem? Das imagens, dos ídolos. Em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor. Além disso, tomaste teus filhos. Pode olhar o verbo aí, ó. Isaías 3,18. Vamos lá. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis, as joias do nariz
os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. Amém, Jaime, amém. É isso aí, ó. Então, tem a ver com o caráter de cada um. Entendeu? Cada um faz suas escolhas, você não pode culpar, né? O fato da pessoa morar sozinha não obriga ela a fazer. Agora aqui, ô navegante, outra vez você perdeu o fio da meada. Desculpa te falar isso. Por que está falando aqui que o Senhor... Não, por que está falando aqui que o Senhor tirará? Você leu o contexto? No contexto aqui ele fala assim, ó. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está nas vossas casas. Que tendes vós que esmagais o meu povo, moeis a face dos pobres? Diz mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com seus pés. Portanto, quer dizer, por causa disso, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião e porá descoberta a sua nudez. Aqui está falando de um castigo, porque Israel se ensoberbeceu. Eles usaram das bênçãos que Deus deu para eles, né? As mulheres, elas se ataviavam de forma exagerada e elas andavam o quê? Emproadas como um pavão. Não, você que está torcendo. Tô achando que você é petista, hein, navegante? Me desculpa aí. Petista que tem essa mania de inverter o ônus da prova. Você está distorcendo, você não leu o contexto. Hein? Agora, não adianta você vir aqui falar que eu estou torcendo se você não leu o contexto. Lê o contexto todo que você vai ver, ué. Isso é, se você sabe interpretação de texto, né? Só pode ser do PT, não é possível. Você tem que olhar o contexto. Aqui o senhor está dizendo. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor assim, eu tenho meu filho aqui. Aí eu compro, né? Amém, que Deus me ouça. Eu compro um notebook para ele, muito bom, de primeira linha, que é um desejo dele. Eu vou lá e compro um notebook para ele, muito bom. Aí ele começa a enrolar na escola, ele começa a não cumprir com os outros compromissos dele, não me ajuda mais em nada. Aí eu vou lá e falo assim, agora eu vou te tomar esse notebook e vou trancar ele dentro da gaveta. Porque desde o dia que eu te dei esse notebook, você não me obedece mais. Agora, o problema não é o notebook, o problema é a desobediência. Então o Senhor diz, eu te enfeitei com braceletes, né? Deus não usaria isso, navegante. Deus não usaria esse exemplo lá em Ezequiel 16 se isso fosse pecado. É como se dissesse que Deus estava induzindo o povo ali ao pecado. E a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, e ele não pode ser tentado pelo mal. Entendeu? Então, assim, esse tipo de polêmica é justamente porque você não está discernindo ainda a verdade da graça do Novo Testamento. Você está preso ainda a esses rudimentos. Isso aí é perigoso para você. Isso é perigoso. A gente tem ensinado isso aqui diariamente, mostrado para os irmãos o que é a graça. Sem a graça ninguém vai. Não adianta você, né? De repente você está coando um mosquito e engolindo camelo. Você tem problemas muito maiores na sua vida, que eu tenho certeza que tem, mesmo sem conhecê-la, do que essa questão de não poder usar um bracelete, um brinco. Falar sobre a água que virou vinho. Então, ô Lúcia, vamos dizer, Jesus fez um milagre realmente, né? Aquele milagre representa o quê? O vinho, no contexto geral da palavra, pois é. Temos que observar os princípios bíblicos e não o texto de contexto. Ué, uma coisa não exclui a outra, não, navegante. Mas, querido, a questão do vinho, né? O vinho, no contexto geral, ele representa o sangue de Cristo.
Por isso que na ceia Jesus apresentou o vinho e o pão, né? Então, transformar a água em vinho, além do milagre, Jesus quis dizer o quê? Que ele transforma a nossa vida de uma vida comum, né? Embora a água possa representar a palavra de Deus, mas ela também representa o alimento do homem, o alimento básico do homem, que são os pensamentos pelos quais ele vive. Então ali Jesus transformando a nossa vida em uma vida rica, né? Uma vida realmente abençoada na presença dele. E é um milagre, assim como Jesus transformou a água em vinho, sem ter feito ali nenhum truque, né? Jesus não jogou um tangue ali no meio da água. Entendeu? Jesus não jogou um pozinho ali como se fosse um kisuke, né? Ele fez um milagre efetivamente. Princípio é uma lei espiritual. O princípio é uma lei espiritual. Não existe princípio nos rudimentos, né? Tem muita gente, muitos crentes que bebem e falam que é lícito. Ô Ana, aí também nós não podemos ser legalistas, querido. O cristão Paulo recomendou Timóteo tomar uma tacinha de vinho por causa do problema de estômago que ele tinha. A gente pode sim, se a gente quiser beber um pouquinho, um copinho de vinho, não é pecado, tá? O ideal nesse caso é não beber. Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Mas se você proibir, se você colocar como lei, aí começa o problema. Paulo fala, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber. O crente pode beber até cachaça se ele quiser. Agora, vai atrair problema para a cabeça dele, né? Aí cada um sabe de si. A gente não pode proibir. O que disse não tem nada a ver com o princípio? Ué, como assim, o navegante? Por exemplo, a lei da gravidade. Existe um princípio de que todas as coisas caem em direção à Terra. Certo? Então aí a ciência vai e dá um nome, a lei da gravidade. É um princípio. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é um princípio. É o quê? É a força que o Espírito Santo tem de nos atrair, de nos dar a vida. A lei do pecado e da morte é um princípio. Ela sempre vai puxar o homem para a carne, para o pecado, para o mal. Isso é um princípio. Entendeu, Lúcia? Que bom, amém. Ah, irmãos, eu acho que eu tô tendo que... Inclusive minha garganta tá doendo um pouquinho hoje, rapaz. Por isso que eu tô... Acho que eu tô falando demais esses dias. Entendeu, pessoal? Isso aí é um perigo. Em parte é bom a nossa amiga navegante. Você tá querendo me pegar hoje de qualquer jeito. Princípio. Se eu falasse isso, você ia falar que era outra coisa, né? Ué, é lógico, nesse sentido, quem não sabe que princípio é o começo? Então, mas o princípio é o começo, justamente, o começo é que vai explicar como que as coisas vão funcionar, ué. No princípio era o verbo, quer dizer, no começo, mas esse começo, como ele começou, vai determinar tudo que vai ser depois. É o mesmo princípio, só que você está falando do tempo, né? Você está falando no começo, mas basicamente é a mesma coisa. O princípio, quer dizer, como que a coisa funciona na base, né? Como que é, qual é a função daquilo ali desde que surgiu. Entendeu? Ela tá querendo fazer uma pegadinha. Paciente. Colocar limão na água? É bom mesmo, Fátima. Bem lembrado. Não, o navegante. Você, desculpa eu falar, você tem um problema de ficar muito preso na letra. A letra mata.
mas o Espírito vivifica. Inclusive, eu sei que você gosta de criar polêmica, que eu já vi você em outras lives. Toda live que você entra, você arruma briga com o pessoal. Já te manjei, já. Você acha que eu sou bobo, né? Posso ter cara. Já vi ela em outras lives. Toda live que ela entra, ela arruma uma polêmica. Entra em live de ateu. Em todos os sentidos, princípio é começo. Então você é uma pessoa sem princípios, né? Se você for uma pessoa sem princípios, quer dizer que você está igual o Melquisedeque. Porque o pessoal fala, nossa, esse cara é uma pessoa sem princípios. Então ele é Melquisedeque. É isso? Uma pessoa sem princípios? É uma pessoa que não nasceu? Responde aí para mim. Senhor Leozinho, a paz do Senhor. Ô Leozinho, obrigado pela parte que me toca, né? Mas a sabedoria da palavra vem pela própria palavra, né? O Espírito Santo, se a gente confiar, né? Se a gente crê, o Espírito Santo ele vai revelando para nós, né? Quando a gente vai com o coração humilde, quebrantado, né? Você não pode ir assim, julgando, né? Criticando a palavra. Aquilo que a gente não entende, a gente vai deixando, e vai lendo, vai meditando, assim que eu fiz. Quando eu me converti, muita coisa eu não entendia, né? Mas eu continuava lendo, eu li uma vez, duas, 10, quantas vezes fosse preciso. Então é uma questão de estudar, né? De conhecer mesmo. Ô Jonathan, paz do Senhor. O Espírito Santo ele capacita todos nós, né, ô Maria? Tem gente que acha, pessoal, que o Espírito Santo ele é uma prerrogativa só de quem prega ou de quem faz milagres. Mas não é, todo cristão tem acesso ao Espírito Santo. Agora, a pergunta é o seguinte, será que a pessoa está disposta a estudar? Será que a pessoa está disposta a ler, orar em cima do texto? Essa é a questão. Eu já disse aqui, ô Mariá, né? Vou te chamar de Mariá, que tem um H aí no final. Se eu tiver errado, você me fala. Eu já dei exemplo aqui. Eu sou professor de música, eu sou músico. Então, quando um aluno chega para mim, eu tenho todo um plano na minha cabeça, né? Eu tenho todo um método que eu posso fazer esse aluno se tornar um profissional. Entendeu? Tem todo um caminho, né? Já tenho experiência de muitos anos. Então eu posso transformar esse aluno. Amém, navegante. Pai do Senhor. Eu posso transformar. Aí, ficou com raiva de nada. Eu posso transformar, né, aquele aluno num músico profissional, mas vai depender do quê? Vai depender dele perseverar. À medida que eu vou orientando, ele vai praticando, né, os exercícios, as escalas, a parte teórica do negócio, entendendo, né, as relações das notas, o que afina com o que. Então ele vai crescendo, mas se ele parar no meio do caminho, ele mesmo estanca o aprendizado, entendeu? Amém. Amém, Diná. A primeira coisa é a palavra. Por isso que Jesus disse aqui, né, no versículo 17 de João, né, João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo, ele é o nosso professor da Bíblia. E ele tem todo o plano para nós, assim como eu tenho para o meu aluno de música, né? Só que se a pessoa desistir ou ficar enrolando, por exemplo, eu já tive alunos que a gente dá uma aula, aí passa a semana, o cara chega aqui e fala assim, eu não estudei. Aí, irmãos, tá chamando todo mundo de burro aí, ó. A navegante, tá dizendo que eu ensino errado. Mas ninguém se ofenda, por favor.
Não, é verdade, Rafa, isso é verdade, mas eu estou partindo do princípio assim. Eu estou partindo. Oi, Josi, boa noite, seja bem-vinda, sumida. A paciência vem com o tempo, né? Vem através das experiências. Não, ela tá só tá só me espionando aqui. Oi, Josi. Mas é isso, Amado, falando sério, tá? Falando sério, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, ó. Tá? A gente tem o maior carinho com a pessoa, né? Procura dar atenção. É isso aí, Mônica, é isso aí, ó. E eu já falei isso aqui, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Mas a minha pergunta você não respondeu, né, navegante? A minha pergunta você não respondeu. Tá vendo? Quer dizer que você não tem resposta. Mas eu mesmo já falei isso aqui, né, Mônica? Que falei, irmão, se eu falar alguma coisa que você não concordar, ou você joga fora ou você vai lá na Bíblia e conferir. Agora, tem que olhar, pessoal, olha só, a gente tem um contexto imediato, tá? Quando você lê um versículo, você lê uma passagem, você tem que ler o contexto imediato e você tem que também buscar com o tempo o contexto total da Bíblia, tá? A minha pergunta, você falou que princípio é começo, que não existe princípio da forma que eu falei. Aí eu falei assim, então quando a gente diz que uma pessoa é uma pessoa sem princípios, significa que aquela pessoa não nasceu, não teve um começo? Você não respondeu até agora. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Se a pessoa não gostar, como eu falo aqui muito, pessoal, da questão da afinidade, né? Questão da não afinidade carnal, mas afinidade na palavra. O cristão, ele se une, os cristãos eles se unem por causa da palavra, por causa de Jesus. Então, à medida que nós, né, vamos ganhando a mesma linguagem do Espírito Santo, o mesmo falar, né, do Espírito Santo, a gente acaba se afinando com os irmãos, e isso é um mistério, né, do corpo. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, aí, outro assunto sem fundamento, você não respondeu. Portanto, né, você não merece mais crédito até você responder o que eu te perguntei. Mas, enfim, pessoal, a gente tem que discernir a questão do corpo mesmo. A gente não pode ser unido, guarde isso no seu coração. Não, sem fundamento, não. Você tentou me fazer uma pegadinha, e na hora que eu te peguei na sua própria pegadinha, você tirou o corpo fora. Eu estou te dizendo que princípio, né? No princípio eu sei que fala de começo, no princípio, mas também você poderia dizer na raiz, né? Na base. No início de tudo, na base de tudo, Deus criou os céus e a terra. Tudo que Deus fez ali vai trazer as consequências de acordo com as leis que Deus estabeleceu. Então, nesse sentido, a palavra princípio se aplica. Aí você vai e fala que é começo. Então, se a pessoa não tem princípios, significa que a pessoa não tem começo. Não, ele está falando que a pessoa não tem valores. Os valores são princípios, né? Isso aí qualquer analfabeto aí sabe disso. Então nem vale a pena a gente discutir muito. Mas a gente tem que ter cuidado, pessoal, porque a nossa união, a nossa reunião com ele, né, como diz a palavra. Bom, mas você fez comigo. No reino de Deus, pessoal, não existe nada que nos una a não ser a fé. Por isso que Paulo fala, uma mesma fé, né, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse um só batismo também é o batismo em Cristo, não é o batismo nas águas, tá? Ali Paulo está falando de coisas espirituais. Então,
Por isso que ele fala lá em Colossenses e que a minha amiga navegante deveria tomar mais cuidado. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo dia de festas de luas novas, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como hábito contra vós, né? Com ordenanças, tipo, não proves isso, não proves aquilo, não manuseis aquilo outro. Pois é. Pois é, Rafa. A gente não quer falar diretamente, né? Mas isso aí eu acho que eu deixei bem claro para quem entende que é um legalismo, né? É um legalismo. E aqui no final do capítulo 2, Paulo é muito claro. Ele fala assim, ó: se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques isso, não proves aquilo, não manuseis aquilo outro, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Muitas vezes a pessoa se satisfaz, né, nessa glória da lei. Eu faço isso, eu faço aquilo. Amém, Chile. Mas você está na caminhada, né, querido? Todos nós estamos caminhando. Como eu disse aqui, eu acho que eu sou o mais velho da turma aqui. E tem gente que não pensa igual a você, Chile. Tem gente que pensa o contrário. Por que eu tenho sonho tanto falando línguas estranhas? Ué, Maria, isso aí é o Espírito Santo, é. Isso aí, com certeza, é o Espírito Santo que tá te dando, né? Diga, Ana Lúcia. Amém, glória a Deus. Você tem quanto tempo de convertida, Maria? Tem pouco tempo? Ô, Ana, aí olha só, isso aí é complicado. 6 anos, legal, bacana. Você só não pode, como a gente tem ensinado aqui, né, Maria? Colocar os dons acima, né, do fruto, né? Mas isso aí é bênção. Chegou, Tânia, seja bem-vinda. Então, Ana, deixa eu responder a Ana aqui, pessoal, que isso aqui é importante. E é uma situação delicada, tá? Por que a pessoa está perguntando assim, por que tem que ser batizado para ceiar? Não é questão, querida, de ter que ser, tá? Aí não tem um ter que ser no sentido... É a questão de prioridade, pelo seguinte: o batismo, ele representa o quê? Ele representa a sua morte com Cristo, né? Então é o sepultamento do velho homem, ao mesmo tempo você nasceu na família de Deus. Então, se você crê, você pede o batismo, certo? Se a pessoa não crê no batismo, acha que o batismo não é importante, por que ela acharia a ceia importante? Aí já fica uma pergunta para você pensar. Agora, se você entende que a ceia é importante, a ceia representa o quê? A comunhão da família. É onde, né, você senta na mesa ali com seus familiares, você compartilha, você recebe vida na comunhão. Então a ceia é um jantar com Cristo, vamos dizer assim, né? Então, se você se assenta e você recebe ali vida, isso aí vem depois que você nasceu na família. Não. João Batista não batizou só Jesus, não, Ele batizou muita gente. Só que ele mesmo falava, o meu batismo é com água na base do arrependimento. Certo? É o batismo do arrependimento, é o mesmo que nós batizamos. O batismo de João, para nós, ele é apenas um testemunho hoje da nossa fé.
O batismo em si não salva ninguém, ô Ana Lúcia. Ele é um ritual, ele é um cerimonial, tá? Mas ele é um testemunho público. É como se você estivesse dizendo para a sociedade, ó, eu agora morri para esse mundo, eu agora sou de Jesus. Mas ele batizou os outros discípulos também. Não, então, ele batizou muitas pessoas. A Bíblia diz que muita gente vinha a ele para ser batizado. Só que, tipo assim, as pessoas que Jesus batizou, que João batizou, né, João pregava a palavra, então eles tinham um arrependimento ali dos seus pecados, e João batizava, mas ele dizia, olha, eu batizo vocês em água na base do arrependimento. Ô Gabriel, você não pode dizer obrigatório, porque o batismo ele é resultado da fé. Quando você crê, você pede o batismo. Quando você crê, você não vai achar que o batismo é um problema para você, um empecilho, entendeu? Então, é um acontecimento lindo e importante, mas eu digo assim, ele não, a gente tem que deixar claro, né, Jaime? Eu sei que você sabe disso, mas só para os irmãos entenderem. Ele é um testemunho, ele é uma espécie de, igual o casamento. Quando você casa com a pessoa lá no altar, você não faz aquele casamento ali que vai fazer você amar a pessoa. Aquilo ali é um testemunho para a sociedade. Então, se você não tem vergonha de casar com aquela pessoa, se você não tem vergonha ou medo de assumi-la publicamente, você vai lá e casa, certo? Não, então o ladrão da cruz não foi para o céu. Ah, não tinha água. Ah, mas podia pedir o soldado, joga uma caneca dessa de água na minha cara aqui. Então, Chile, mas ali é o seguinte: o batismo nas águas não é o novo nascimento, tá? Na verdade, a pessoa nasce de novo, aí ela pede o batismo. Porque é agora, quando ela nasce de novo, é que ela toma consciência de que ela está no reino. Entendeu? Ah, aí é outro caso, entendi. Nascer do Espírito, exatamente, Rafa. É verdade, Jaime, é isso mesmo. Por isso, pessoal, que a gente tem que buscar na palavra, a gente tem que ter humildade, sabe? A gente tem que deixar o Espírito Santo falar suavemente ao nosso coração. Por que eu insisto com os irmãos aqui para você tirar um tempinho, né? Todo dia, nem que seja 10 minutos, para você fazer uma oração em cima da palavra. Porque você tem que ter humildade, você tem que deixar o Espírito Santo te revelar da forma que ele quer. Você tem que deixar. Ô Wellington, boa noite. Seja bem-vindo. Você tem que deixar o Espírito Santo te revelar, pessoal, com humildade no coração. Se você ficar muito preso à teologia, se você ficar muito preso ao que você acha ou gostaria que fosse, você não vai entender. O Espírito Santo só revela quando ele encontra um coração aberto. Ele só revela se ele encontrar um coração receptivo. Essas revelações de hoje tem que ter muito cuidado, né, Ana Lúcia? A maioria delas é da carne, né? Não, vou te mandar a real, filho. 90%, 99% não vem de Deus, não. É verdade, Tânia. O batismo é uma decisão séria. Aí nós concordamos, navegante. Aí nós concordamos. Agora, mais certo ainda seria, se você não tem o Espírito Santo, você não tem a palavra, né? Porque tem gente que tem a palavra, mas não tem o Espírito Santo. Embora, né, no contexto que você disse, eu quero entender
que você tá entendendo que a palavra é o mesmo Espírito Santo. Quem não lê a palavra, quem não medita, né, não vai desfrutar da presença, da companhia, da inspiração do Espírito Santo. Então, o Wellington, é uma coisa antiga, ele só vale para nós como um testemunho público, tá? Então, mas e pela palavra, né, o navegante, não pela letra, né? Acredito, claro. Pessoal, o batismo, olha só, o batismo que a gente fala, batismo no Espírito Santo, é o mesmo novo nascimento, tá? Agora, o que acontece? Depois que você nasce de novo, você pode experimentar manifestações de dons. Deus pode te dar um revestimento depois, né, de outros dons, à medida que, por isso que Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Então você pode buscar, mas o novo nascimento, ele é o batismo com o Espírito Santo, tá? É a mesma coisa. É exatamente, a letra mata. Por isso que tem que ter cuidado, né? Não podemos ficar presos aí a legalismos, né? A gente tem que atentar bem para o sentido geral, como eu falei, do texto, né? Inclusive, vocês já perceberam aqui. Ô Gabriel, não, aí é outra coisa que foi até bom você perguntar. A pessoa experimenta o novo nascimento antes de pedir o batismo. Então você experimenta, se você, por exemplo, se no batismo ali com o Espírito Santo, se no seu novo nascimento, como aconteceu comigo, né? Quando eu criei no início, eu experimentei a palavra viva, a palavra se tornou viva para mim. Entendeu? Eu li a Bíblia, parecia que a Bíblia estava saltando diante dos meus olhos. Mas eu só falei em línguas no dia que eu batizei nas águas. Mas essa foi a minha experiência. Tem gente que fala em língua antes de pedir o batismo nas águas. Agora, o que não funciona é você batizar antes de nascer de novo, né? Antes de ter essa convicção de fé dada pelo Espírito Santo. Porque aí o cara, o religioso, qualquer pessoa pode querer ser batizado. Não significa que nasceu, entendeu? O batismo é muito lindo, como o Jaime falou, é muito importante. Ok, navegante, obrigado pela sua participação aí. É muito lindo, né? O batismo nas águas, aquele momento ali, todo mundo vestido de branco, né? Geralmente. O pastor ali, os irmãos que vão ajudar, tem o público, né? Os irmãos que vão assistir o batismo, seja no rio, seja na piscina, seja onde for. Mas a gente tem que lembrar que ali é para consumar uma experiência espiritual, tá? É para consolidar, assim, através de um testemunho. É um testemunho para a sociedade. O batismo em si, nas águas, não muda ninguém, não transforma ninguém. Não faz ninguém nascer de novo. Agora, a experiência dos dons pode acontecer. Você vê o caso de... Nós temos o caso lá de Cornélio. Quando Pedro mal começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre toda a casa e eles começaram a falar em línguas. Eles não tinham se batizado ainda. Aí depois Pedro fala assim: era lícito eu negar o batismo para eles que experimentaram os dons assim como nós no princípio? Olha aí, esse texto confirma o que eu acabei de falar. Entendeu? Outro exemplo lá foi o caso de Filipe, né? E o eunuco.
eunuco não teve nenhuma manifestação, aparentemente, a Bíblia não fala, nada sobrenatural. Ele estava lendo o profeta Isaías, Deus falou, Filipe, chega perto desse carro. Aí Filipe foi ali fazendo uma caminhada, né, um Cooper, do lado do eunuco que lia o profeta Isaías. Aí quando ele escutou, pois é, aí, ó, viu? A Mônica está falando aí. Quando o Filipe escutou, né, que o eunuco lia o profeta Isaías, ele perguntou, entendes tu o que lês? O eunuco era humilde, falou, como entenderei se alguém não me explicar? Aí Filipe subiu no carro e explicou, expôs para ele a palavra, revelou, mostrou para ele que Jesus é o Cristo e tal. Aí ele falou assim, que me impede de me batizar? Aí Filipe falou, é lícito se crês de todo o teu coração. Eu creio, e ali o batizou. Você viu o eunuco falar em língua ali? Por acaso, né? Isso está onde? É Atos, capítulo 8? Quem sabe aí onde está? É Atos, capítulo 8. Olha só, depois que Filipe, né, perguntou, ele falou, como entenderei se alguém não me explicar? Então foi achada a escritura que lia. Foi levado como uma ovelha para o matador, como um mudo está o cordeiro diante do que o tosquia, assim e não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. Aí ele perguntou assim, de quem diz o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E Filipe disse, é lícito se você falar em línguas? Não, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Agora olha o detalhe, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. Interessante aqui, né? Filipe batizou o eunuco, mas quem teve a experiência gloriosa foi ele. Por quê, pessoal? Ele estava tão cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo levou ele até aquele lugar ali, e depois o tirou de lá magicamente. Mas você não vê o eunuco tendo nenhum tipo de manifestação sobrenatural. Será que aquilo foi tudo um engano? Eu creio que não. Porque ele disse, né? Eu creio de todo o meu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Eu batizo porque o pastor vai ser batizado por sentimento. Não, Renato, você não deve batizar a convite do pastor, não, tá? Esse negócio de falar, ô irmão, o irmão já está na igreja há tantos anos, vai ter um batismo amanhã, o irmão podia tomar atitude. Isso aí não é legal que seja assim, não, tá? Não é bom, não. O ideal é você mesmo, né, buscar na palavra, o Espírito Santo vai te colocar esse desejo. Porque, gente, o Espírito Santo, ele quebra o preconceito também no nosso coração. Ele quebra essas bobeiras que o povo fala sem conhecimento, né? Porque o batismo não é necessário. O batismo é um ritual do Velho Testamento. Não sei o quê. Essa gente que não entende o contexto fica enfiando minhoca na sua cabeça e às vezes você não vai na palavra buscar orientação. Às vezes você não busca de Deus a resposta e fica esperando a opinião dos outros.
Mas tantos anos na igreja sem tomar uma decisão aí também não. Não, então, Otânia, mas o que acontece? Tem gente que fica na igreja, eu sempre falo aqui, tem gente que está na igreja, igual aquele paralítico lá do tanque de Betesda. Ele fica ali esperando o anjo tocar a água, entendeu? É aquela pessoa que não toma iniciativa de nada. Mas por que não toma? Porque ele não, como eu disse, não busca uma experiência pessoal com Jesus, fica dependendo dos outros. Fica dependendo só da pregação de domingo, ou de alguma mensagem que vê na internet, né? E às vezes mensagens, tem muita mensagem aí que mais destrói do que ajuda. Então essa pessoa, ela não tá indo direto à fonte, ela tá roendo pelas beiradas. E isso me deixa até um pouco triste quando eu falo, porque assim, você tem que buscar, pessoal, você tem que ter o interesse. Fala, não, peraí, se Deus existe, se a Bíblia diz que Ele me ama, ué, peraí, Deus tem que falar comigo, nem que seja na palavra. Entendeu? Deus tem que falar comigo diretamente, eu não preciso do padre, do pastor. Já foi aquele tempo, pessoal, já foi aquele tempo que o povo acreditava que o padre era o vigário de Cristo na terra, que você não podia nem se mexer sem o padre. Já passou esse tempo. Já passou esse tempo, entendeu? Hoje nós sabemos, o Espírito Santo, ele foi enviado para habitar cada um de nós individualmente, pessoalmente. Você é um universo. Você tem um valor eterno para Deus. E se você crê, é porque você foi comprado com um precioso sangue, né? Não com pratas, não com ouro, não com joias preciosas, mas você foi comprado com um precioso sangue de um cordeiro sem mancha, sem mácula, imaculado. Mas aí você, né, talvez na preguiça mental, comodismo, você vai todo domingo para a igreja, leva até a Bíblia debaixo do braço ou dentro da bolsa, né? Tem gente que tem vergonha de passar com a Bíblia na rua, compra uma biblinha desse tamanhozinho assim, não dá nem para ler. Eu não consigo ler aquelas Bíblias. Biblinha de bolso, né? Um troço desse tamanhozinho, põe aquilo dentro da bolsa, passa que nem um espião secreto, né? Eu vou para a igreja. Aí ouve a mensagem ali, né? E vê os irmãos batendo palma, todo mundo naquele calor, ele, ô glória, aleluia, sei o quê. Aí passa a semana, não lê um capítulo da Bíblia. Ué, o que você acha que o Espírito Santo vai falar o que com essa pessoa? Entendeu? Então nós temos que despertar, pessoal. As coisas que são possíveis, né, a gente pode fazer. O Espírito Santo não vai pegar o seu pescoço, né? O Espírito Santo não vai pegar você, sentar na cadeira, socar você na cadeira, senta aí, crente, malandro. Senta aí, agora você vai ler a Bíblia. Não, é você que tem que fazer isso. É você que tem que fazer isso. Você que tem que, como quando a Bíblia fala vigiai, né? Vigiai e orai. Esse vigiar implica você buscar o conhecimento de Deus, velho. Vigiar para quê? Se você não quiser nada com Deus, como é que você vai vigiar em quê? Né? Então você que tem que falar para o seu corpo, ó, senta aí, agora você vai sentar e vai ler um capítulo dessa palavra. Mas sem buscar a interpretação do doutor fulano. Ô, Tânia, a reencarnação não existe, né? Eu acho que você também não acredita nisso. Eu já expliquei aqui para os irmãos que a reencarnação é a tentativa que surgiu muito cedo, né? Logo depois que o pecado entrou no mundo, o homem busca explicar, por exemplo, a origem do sofrimento. Por que sofremos? Por que uma criança nasce com câncer? Né? Principalmente e olha que quem questiona isso são as pessoas que não conhecem ou não creem na palavra de Deus. Então, eu estou entendendo, eu não estou dizendo que é o seu caso, né? Eu creio que você crê na palavra. Mas já que você perguntou, exatamente é o que eu falo aqui, o JVZ. É o que eu falo aqui toda vez que eu falo de reencarnação. Ela anula o sacrifício de Cristo. Eu não sei se foi da minha boca mesmo que você ouviu isso,
ou se a gente tem o mesmo pensamento. Porque se Jesus, né, morreu por nós, por que a gente teria que ficar reencarnando, né? Por que a gente teria que ficar reencarnando para poder aperfeiçoar? Aperfeiçoar o quê? Se a humanidade está cada vez pior. Jesus disse que o amor se esfriará de quase todos. Foi o que Jesus disse. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Agora, será que essas pessoas que se dizem, né, por exemplo, espíritas, elas dizem que são cristãos só para poder tentar validar o espiritismo, né? Exatamente, o pilar da igreja é Jesus ressurreto, né? Se ele não morreu, vã é a nossa fé, né? Se ele não morreu e ressuscitou, e ainda estamos em nossos pecados. Entendeu? Agora, a ideia da reencarnação, isso é importante, já que eu toquei no assunto, né? Deixa eu só concluir uma coisa aqui. Só volta, príncipe. É verdade, quando eles lembram que foi alguém no passado, é sempre alguém importante, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, já que nós estamos no assunto, né? Deixa eu definir aqui um ponto importante. Só para vocês verem, quando o homem caiu no pecado e que ele começou a questionar, né? Se ele entrasse no cano, os cristãos acreditariam. Mas por que será que não entrou, Wellington? Por que será que não entrou? Porque o cânon sagrado não foi feito de qualquer maneira, não. Tem os critérios, né? Muito rigorosos, por sinal. O Novo Testamento, por exemplo, só entrou palavras dos apóstolos que tiveram contato direto com Jesus, com exceção de Paulo, mas que Jesus apareceu para ele pessoalmente depois, né? Ô, Mônica. Tá bom, querido. Deus te abençoe, então. Boa noite. Amém. Então, amados, então surgiu essa necessidade, né, aos olhos do homem, de explicar por que uma criança às vezes já nasce doente. Então, quer dizer, qual seria a lógica? A lógica seria uma nova vida, né? Porém, essa nova vida, ela explicaria, se eu fiz alguma coisa errada aqui hoje, então eu posso nascer com a doença lá, com um problema já na vida seguinte. Essa seria uma explicação até bonita, né? Faria lógica, faria sentido. Só que, biblicamente, ela não é aceita. Quando Jesus curou o cego de nascença, lá em João capítulo 9, né? Os discípulos perguntaram, com certeza eles tinham essa dúvida: Senhor, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste as obras de Deus. Quer dizer, não é questão de pecado. Ali Jesus já cortou o mal pela raiz. E Hebreus 9:27, né, fala que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disso juízo, assim também Cristo se manifestou uma vez sem pecado para nos resgatar. Então é isso. Amém, pessoal? Eu quero pedir perdão aos irmãos, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a presença de todos. Hoje eu estou realmente com a garganta um pouco inflamada, eu acho que eu feri minha garganta, sabe, de falar muito, e aí não sei se foi alguma poeirinha, alguma coisa, a garganta está coçando bastante, todos dormem. É verdade, amém, irmãos, amém. Agradeço a compreensão de vocês. Amanhã de manhã, né, pessoal, eu avisei. Aliás, amanhã não vai haver live, tá?
Eu até pensei, se eu tiver uma folguinha à tarde, por volta das 2 horas, pois é, talvez eu até conseguisse fazer uma live aqui de tarde, por volta das 2 horas. Mas não posso prometer, tá, pessoal? Não posso prometer. Amém, graça e paz. Amém, Tânia, obrigado. Amém, Wellington, mas pergunte-se por que não entrou. Amém, Fátima. É mudança de tempo. E eu ainda tenho, vou te falar, ainda tem motivo para agradecer, porque deve ter uns 8 anos que eu não sei o que é ter uma dor de garganta. Atenção apostólica. Amém, irmãos. Que o Espírito Santo, né, possa te dar uma boa noite de sono, que você possa descansar na graça, no amor de Jesus. Sim, estou bebendo, ô Shirley. Agora acabou de acabar meu copo aqui. Você possa descansar no amor do Senhor, sabendo que tudo na nossa vida tem o propósito de nos aperfeiçoar. Sejam coisas boas ou ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Amém? Amém, Tânia. Ore por mim aí. Ore por mim. Vamos orar. Amém, Rafa. Obrigado, tá, gente? Obrigado pelas curtidas. Renato, muito obrigado. Dani, valeu, muito obrigado mesmo, tá? Josi, não sei se a Josi ainda tá aí. Irmão Jaime. Amém, Shirley. Deus te abençoe também. Amém. Amém. Amém nós todos, em nome de Jesus. A Tânia. A gente vai orando, Tânia. O Senhor sabe todas as coisas. Amém. Oi, Josi. Fique com Deus, tá, querido? Boa noite aí. Deus te abençoe. Amém, amados. Amém. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Cleonice Ramos. Amém, Cleonice. Você chegou agora? Não, né? Você chegou na hora do amém? Fica na paz. Amém, Maria. Obrigado pela participação aí. Obrigado a todos, tá, pessoal? Obrigado aí, Dani. Amém. Deus abençoe. Amém, Tânia. Amanhã, depois de amanhã, de qualquer forma, voltamos de novo a nos encontrar a partir das 7 horas da manhã. Ah, meu Deus. Não, mas então, quinta-feira eu te espero, hein? 7 horas, tá, Cleonice? Fiquem todos com Deus aí. Se Deus permitir, estaremos juntos novamente.